a gente recebeu uma mensagem da host que ia nos receber em Cusco, falando: olá, chicos. Aí já falei, vixe. Aí ela falou, a gente tá com muitas pessoas, então a gente não vai poder receber vocês agora. Me desculpem, eu espero que vocês tenham uma boa viagem. Eu espero que vocês se virem. Problema é seus. Cada um com os seus problemas. Gente. E aí, mas aí beleza. Mas você já tava na estrada já, né? Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá recebendo uma colega de podcast. Ela é uma podcaster como a gente. Exatamente. Eu tô chamando a Juliana, ela que incentiva o pessoal a desacelerar, desconstruir e descobrir uma vida um pouco mais livre, não é mesmo? Por que não? Então seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, olá. Primeiro, obrigada por esse convite, é um prazer, uma honra imensa estar aqui. Olá para todo mundo que nos ouve. Meu nome é Juliana, como a Manu bem apresentou maravilhosamente. Eu já faço um exercício de não me apresentar pela profissão já tem um tempo, né? Então eu costumo dizer que eu sou um coração curioso pelo mundo e uma alma sem pressa. Ou eu tento, né? Porque nem sempre dá. E aí, nas horas vagas, eu sou podcaster, empreendedora, né? Criadora de conteúdo lá no Descobre a Mochila. Ótimo, ela já passou uma paz na hora que ela entrou, assim, né? Ui, a gente aqui já… Ai, meu Deus! A Ju tem uma voz muito gostosa. Eu adoro, inclusive, ouvir ela. E eu aconselho muito vocês ouvirem o Descobre a Mochila. É um podcast um pouco diferente do nosso estilo. E eu gosto bastante, que é um estilo mais jornalístico. Não sei, como storytelling, né? Na verdade. Isso, eu denominei storytelling, mas a segunda temporada é uma cocriação de storytelling, porque eu conto a história de um convidado, de um viajante, né? Então não é um podcast só das minhas histórias, e sim de histórias de viajantes pelo mundo, né? De pessoas que, enfim, passaram por alguma transformação enquanto viajaram. E já que ela conta tanto a história dos outros, a gente trouxe ela pra contar a história dela, óbvio. Então partiu? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Ju, você me mandou um áudio, um mini podcast esses dias, né, no WhatsApp, que eu adorei, que viajou comigo por trem. E eu contando segredos dos bastidores. Mas eu adorei, porque você fez um resuminho aí de uma história de viagem que você fez. Uma viagem a longo prazo, né? E aí eu fiquei até pensando, porque muita gente pensa em viajar a longo prazo, mas às vezes pensa que é impossível, porque tem que juntar muita grana pra poder parar tudo e sair viajando, né? E aí eu gostaria que você contasse esse segredo. Como é que você faz pra viajar a longo prazo, assim? Bora lá. Na verdade, acho que não é um segredo, é só disposição. Assim, quando eu intencionei viajar, né? Essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Tipo, meu Deus, eu não sou filha de pai rico. Meu Deus, eu não ganhei na Mega Sena. Mas eu senti que eu precisava mesmo de uma pausa intensa. Eu não precisava apenas de um mês de férias. Eu precisava de algo mais transformador, sabe? E aí eu me deparei com as plataformas de troca de trabalho, que muitos
usa um termo voluntariado, e esse termo ele é um pouco debatido, né? Sim. Porque em alguns casos há até pagamento em dinheiro, então não pode ser categorizado como voluntariado. Há quem diga que é volunturismo, porque está incentivando o turismo por essa troca de trabalho, né? Sim. Mas termos à parte, é algo que facilita demais. E além da troca de trabalho que você pode fazer por essas plataformas, né? Então a gente tem Workaway, Workpackers, HelpX, Woof, que é só de sustentabilidade, né? Fazendas orgânicas. Tem uma série deles. Para além disso, é muito possível, e isso abriu a minha mente de uma maneira, é muito possível fazer dinheiro na estrada. De N maneiras. A única coisa, e aí que eu colocaria, né? Se isso pode ser considerado um segredo ou não. A única coisa é você estar disposto, é ter a sua mente aberta. Ah, eu sou bióloga, professora, especializada em tal coisa. Você tem que abrir mão de que isso é o que você faz da sua vida. E tá aberto para fazer N outras coisas. E isso é incrível, porque você se descobre muitas outras coisas. Você ri, você passa por muitos perrengues, porém, você sai desses perrengues muito melhor. Sim, e eu acho que até adicionaria que pra isso dar certo, você precisa ter tempo também. Ah, sim. Porque eu acho que é proporcional. Se você tem tempo pra viajar, na verdade é inversamente proporcional. Quanto mais tempo você tem, menos custo, né? O custo é menor porque você consegue fazer esse trabalho, você consegue procurar oportunidades. Perfeito. Por outro lado, se você tem que fazer aquela férias de uma semana, aquilo que te ferra, porque você tem que ir ali, você tem que resolver aquilo, você tem que pagar por aquilo, porque senão você não vai fazer de outro jeito, né? Então eu vou confessar pra você que ainda não tive a oportunidade de fazer essa troca de trabalho, morro de vontade, né? Eu e a Manu já conversamos várias vezes e eu tenho muita curiosidade disso. Perfeito. Você colocou aí o que eu mais prezo na vida, né? Que é o tempo, que é esse sem pressa. Por isso que se encaixa tanto, né? Sim. Com esse estilo de sem pressa. Porque no comecinho, né? Eu achava que fazer uma viagem dessa a longo prazo ia ferrar minha carreira. Porque eu só achava que, né, dentro do tradicional que a gente é ensinado, eu precisava o quê? Entrar numa empresa, crescer ali dentro, ganhar status e assim sucessivamente. Que isso ia quebrar, né, toda a minha carreira, toda uma construção. E aí, quando eu percebi que não, sabe? Que não é isso, isso ia me agregar em tantas outras frentes da vida. Quando eu me abri, quando eu vi que a minha vida é muito mais do que a minha carreira profissional, aí sim, aí eu falei, não, peraí, eu vou fazer uma pausa aqui nesse trabalho. Se for pra continuar com esse trabalho na estrada ou pós-estrada, tá tudo bem. Se não for continuar com isso, tá tudo bem também. Então, foi mais ou menos essa linha, né? É virar a chavinha, Sim. né? Você vive pra quê? Você vive pro seu trabalho ou você vive pra viver, né? Você existe ou você vive nessa terra de… E você tá falando sobre isso e eu lembro muito do meu pai quando eu troquei de carreira. Porque eu trabalhava com RH e aí eu tava cansada daquela vida. Isso no Brasil ainda. E eu tava cansada daquela vida e de repente eu viro body piercing. Do tipo, nada a ver. Uau, não sabia. Revelando as coisas. Adoro. E aí o que acontece? O meu pai ficou assustado, né? Ele falou assim, ele teve exatamente esse pensamento. Ele falou assim, poxa, mas você vai jogar tudo no lixo? Eu falei assim, não tô jogando nada no lixo. É conhecimento adquirido. Nada impede de amanhã eu falar assim, não quero mais fazer isso. Eu quero fazer outra coisa que não tem nada a ver com essas outras duas carreiras. E eu vou estar aprendendo mais e mais e mais coisa. Então, a questão de estar disponível e disposto também, eu acho que vale também para quando você muda também de carreira e muda de país. Porque quando você começa uma vida do zero, você também tem que estar muito disposto. Porque se você falar assim, eu sou advogada aqui no Brasil, eu quero ser advogada lá. Não, você não vai ser. Você vai ter que passar por uma adaptação, né? Então, até por conta da questão de formação, às vezes não aceita e blá, blá, blá. Só que, eu me perdi agora. Não, mas o que eu ia falar pra complementar ali que a Juliana tá falando é assim. As pessoas têm às vezes medo de sair, tem uma profissão formada e aí vai falar, como que vai ser quando eu voltar? Porque às vezes ela não quer fazer a vida inteira, ela quer fazer 3 meses, 6 meses, um período mais longo e ela tem que meio que abandonar a profissão dela por esse tempo e ela tem muito medo do voltar. Mas agora eu posso falar, por exemplo, por experiência própria. Eu abandonei a minha profissão, fechei tudo no Brasil pra vir pra Itália. E acabei na minha profissão aqui na Itália. Eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa, só que num nível muito mais elevado, porque agora eu vou fazer a mesma coisa ganhando em euro.
Exatamente. Ajuda bastante. E se você tivesse ficado preso pelo medo da mudança, talvez você estaria até hoje no Brasil fazendo, né, por um valor, entre aspas, muito menor, né? Um valor Exatamente. monetário e tal. Mas e aí? Bom, conta uma experiência. Você começou como a fazer essas viagens? Você começou por onde? Aliás, como essa viagem a longo prazo começou? Começou no Brasil, porque eu não falava nada de inglês. Assim, o meu inglês era macarrônico. Não que ele seja tipo uau, mas ele era bem macarrônico. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida pra me comunicar em outra língua. Então eu falei, bom, como eu não sei como é que é o rolê dessa troca de trabalho, vamos ver como é que é isso no Brasil. Que daí eu pego o jeito e quando for pra fora do Brasil eu já tô acostumada. O que também é uma lenda, né? Porque cada lugar é um lugar. Mas tudo bem. Não vou assustar os ouvintes logo de cara. Então a gente se inscreveu. Foi um processo bem maluco, assim, porque eu conheci meu namorado, ele também tinha esse sonho. E sozinhos a gente não tinha feito, né? Então aí a gente se conheceu, achou esse sonho em comum, começou a namorar e saiu pra viajar. Foi, tipo, muito rápido, assim. Que da hora. Então, o tempo foi só o tempo da gente ter o primeiro aceite na plataforma. Então, a gente se inscreveu no Workaway por uma questão financeira, porque o Workaway, na época que eu me inscrevi, ele era mais barato para casal. Era uma assinatura dividida para 2 pessoas. Ah, legal. Então, a gente escolheu ele e a gente achou que por ser internacional, né, teria mais oportunidades e tudo mais. Só que assim, conseguir o primeiro trabalho é até muito bom que os ouvintes tenham ciência disso para não desanimar. É um pouco frustrante porque demora. Então, do dia que a gente se inscreveu até ter o primeiro aceite fechado, foram 4 meses. Caralho. Nossa. O que não foi ruim, porque foi bom, porque foi o tempo que a gente teve pra entregar apartamento. Eu pedi demissão, porque eu tinha um trabalho de meio período. E também foi um tempo que a gente não perdeu aquele fogo de tipo, vambora, que é a hora, entendeu? Sim. E o meu namorado ainda foi padrinho de casamento. Deu tempo dele ser padrinho de casamento antes de viajar. Foi tudo, tipo, muito fluido. Entendi, mas eu acho que imagino que seja demorado por causa que você não tinha nenhum review, né? Ninguém tinha falado qual que era, como você era. Porque normalmente essas plataformas têm review, né? Os reviews, eles contam muito, tanto pra quem faz o trabalho, como pra quem oferece o trabalho. Depois que a gente passou por vários perrengues, que a gente deu o real valor pros reviews, sabe? Então, foi exatamente por isso. E aí, o primeiro que a gente conseguiu foi lá nos Lençóis Maranhenses, num hostel bem pequenininho. E assim, logo de cara, a gente já aplicava pra ficar 1 mês nos lugares. Ok. Porque os donos dos hostels, enfim, das fazendas e dos lugares, eles preferem que você fique a longo termo. Porque imagina, né? Você tá treinando ali a pessoa, daí… Ela vai embora. Nossa, a hora que a pessoa pegou o jeito, ela vai embora. Isso acontece demais, infelizmente. Sim, verdade. Só que daí, no meio da viagem, a gente já começou a fazer aplicações pra 15 dias. Que a gente viu que era o nosso tempo ideal. Que a gente não enjoava do lugar e dava pra conhecer bastante, né? Ok. Então, assim, isso não quer dizer que a gente se mudava da cidade necessariamente. Mudava de trabalho. A gente podia até ficar mais de meses na mesma cidade, só que mudava o trabalho pra conhecer outras pessoas, enfim, ter outras experiências, né? Mas, por exemplo, no caso, vocês eram um casal. Você acha que era mais fácil ou mais difícil vocês conseguirem no mesmo lugar? Porque isso conta, né? É, exatamente. Porque eu fico Conta. pensando, a Então, gente também, é muito né? legal que tem alguns perfis, alguns lugares que já pedem que seja casal, que eles preferem. Por exemplo, casa de família, eles gostam. Hostel era mais difícil, confesso. Eles preferem solteiro e tipo da balada. Porque a maioria dos hostels, né, tem esse incentivo de receber turista, de fazer drink e coisas desse tipo. E às vezes os casais, eles são mais reservados nesse sentido. Entendi. Mas a gente não sentiu dificuldade em nenhum momento. Em alguns casos até facilitou, assim, pra cuidar de criança e tudo mais. Ótima notícia. Ótima notícia. E a própria plataforma, gente, eu só tomei 2 dedos de vinho. Eu já tô. A próxima. Vamos alertar a galera aí que a gente tá na cerveja, ela tá no vinho. Porque aqui tá calor, lá ela falou que tá esfriando, né? Eu avisei a Ju antes, falei assim, ó, é uma mesa de bar. Ela levou a sério o Ela negócio. falou, então vamos beber. Aqui é assim, é sério. Então, a própria plataforma, ela já tem uma série de filtros que, inclusive, foi melhorando conforme o tempo. Então, você não filtra só o país que você quer, o tipo de trabalho. Muitas vezes, você filtra a língua que o seu host fala, você filtra se ele quer 1, 2 pessoas, se o quarto é compartilhado ou não, porque tem lugares que, apesar deles aceitarem muito bem o casal, eles já te avisam, olha, é um casal, mas vocês vão dormir com outras pessoas, tá tudo bem? Entendeu? Ah, tá. Então, tem
agora tem lugares, gente, que é tipo hotel 5 estrelas. Você tem quarto pra você e pro seu namorado. Ah, é? Gente, tive experiências assim, cara, que se eu pagasse um hotel, não ia ser tão bom. Que da sabe? hora! Então, Mas, gente, não, mas peraí. Então, Mas exemplifica. Essa aí, por exemplo, que você fez, o que era? Era um hostel? O que era? Uma casa? vamos lá. Eu fiz 13 no total. De toda a minha viagem, eu fiz 13 trabalhos voluntários. Esse primeiro, que foi no Maranhão, era um hostel. Eu fiquei responsável pelo café da manhã e cozinhar para todos os voluntários. E o meu namorado ficava na recepção, porque ele já, desde o começo, né, falou que era bilíngue e tal. Então, ele já recepcionava os turistas. Ok. Assim, na verdade, no começo, a gente sempre se oferecia pro mais simples, que era limpeza. E aí, o que acontece? A pessoa vê que você, tipo… Não, mas peraí, você fala inglês? Não, mas você cozinha? Ah. E aí, eles sempre iam levando a gente pra outras coisas. Mas como a gente queria muito conseguir os trabalhos, a gente falava que a gente fazia de tudo, sabe? Sim. Ótimo. Então, é o que eu falei da disposição. Nos 2, 3 primeiros dias, eu limpei privada. E tá tudo bem. É. Uhum, tá tudo bem, sim. É um trabalho. Exatamente. E aí, beleza. Na verdade, depois quando eu fui cozinhar pra galera, eu tinha que fazer o cardápio e tal. Eu falava, gente, que responsabilidade. Tem pessoas que são vegetarianas e não sei o quê. Talvez limpar banheiro fosse muito mais fácil. Mas aí, você também pega aquilo. Você fala, nossa, tipo, ele pode dar lá no feedback que eu faço comida vegetariana. E um outro host pode falar, olha que bacana esse diferencial, né? Sim. Então é legal que você vai expandindo. Então esse foi o primeiro, e a gente ficou um mês. Aí, depois a gente foi pra Amazônia. Que massa. E aí foi um dos maiores perrengues que a gente passou. Ai, meu Deus. Eu aqui, Eu já que ia massa. falar, nossa, que da hora. Amazônia, sonho meu. Ela não, já é perrengue. Perrengue. O balde de água fria. A Amazônia em si foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida. Tipo, a Amazônia. Mas o trabalho voluntário, que a gente ficou por 15 dias, porque na Amazônia a gente ficou 1 mês e meio. Então, a gente viajou de barco, visitou outros lugares. A gente teve um encontro com pessoas da minha família, numa ilha que chama Tefé, lá no interior da Amazônia. Foi tudo maravilhoso. A gente foi num casamento típico de lá. Ai, que da Maravilhoso. hora. Mas pra que tudo isso acontecesse, por 15 dias a gente teve uma experiência de troca. É. Ok. E esse foi um dos piores, porque o lugar na plataforma, e isso é uma coisa ruim da plataforma, eles não exigem que os hosts atualizem seus perfis, tipo, todo ano, todo mês. Eles pedem que você tenha um perfil ok, que diga o mínimo pras pessoas. Ah, meu Deus. Ok. E aí, quando a gente leu, aquele lugar parecia tipo o hostel mais lindo, eram 3 andares. Os quartos eram maravilhosos. Tipo, uma estrutura, sabe? De um hostel funcionando incrível. A gente chegou lá, o hostel tinha falido. Não existia mais. E aí? E aí, tinha um voluntário que nem sabia que a gente ia chegar, que tava cuidando do lugar. E aí, a gente chegou, tipo, os responsáveis não estavam lá. E aí, ele recebeu a gente. A gente não tinha onde dormir. Aí, ele colocou a gente num dos quartos do próprio hostel. Porque tem os quartos que são dos voluntários, que são mais simplinhos. Uhum. Aí, a gente dormiu uma noite num quarto que era de hóspede. E aí, beleza, né? Ar-condicionado, no meio da Amazônia, tá tudo ótimo, beleza. Pra iludir. A iludir. Mas aí, gente, no dia seguinte, quando os responsáveis chegaram, a gente teve a notícia que o dono do hostel teve um AVC. Nossa. Alguns meses antes. Então, tava tudo abandonado. As irmãs estavam tentando levar o lugar, mas não tinha. Tanto que eles pediram pra gente dar uma limpada, porque ia chegar alguns hóspedes, iam chegar porque era feriado. Aí eu falei, beleza, né? Onde é que eu pego os produtos de limpeza? Ah, não tem. Ai. Eu falei, mas eu vou limpar com o quê? Limpa com o que você achar. Gente, eu usei, tipo, um copinho plástico e 2 dedinhos de detergente pra limpar, tipo, 3 banheiros, 4 quartos. Foi insano. Nossa. A roupa de cama, eu falei assim, onde tem roupa de cama limpa pra gente trocar? Não tem, eu não mandei lavar. Aí eu falei, mas o que eu faço? Ela falou, vira do avesso. Nossa. E dá uma esticada. Gente, tenso. Eu falei, não é possível. Aí faltou Caralho. comida, faltou energia, faltou… O que mais que faltou? Faltou comida, energia, faltou produto de limpeza pra piscina, então a piscina ficou verde. Nossa. E aí chegaram hóspedes e não tinha o dono lá.
Só tava a gente. Ah. Aí os hóspedes ficaram putos e vieram pra cima da gente. Tipo, fala, como assim, gente? Isso aqui não pode estar aberto. Exatamente. Né? Isso aqui é um absurdo, né? Eu quero meu dinheiro de volta. Com razão, né? Com sim, razão, eles sim. estavam reclamando. Enfim, e aí a gente passou por esse… Tanto que é muito louco, né? Que a gente tem foto de todos os lugares. Desse lugar, a gente só tem foto do dia que a gente foi embora. Porque a gente tirou uma foto com um cachorro de lá que eu amei. E morro de saudade do cachorro. É a única foto que a gente tem. Porque foi tão tenso e tinha muito pernilongo. Amazônia. Não tinha… Nossa. Ai, enfim. Mas peraí, agora eu só tenho uma dúvida. Isso aconteceu, porque a gente não conversou isso no começo. Isso aconteceu em que ano, pra começar? Vamos lá. A gente saiu no meio de 2018, julho. Tá bem, ok. Aí a gente ficou ali em Barreirinhas, né? Ali nos Lençóis Maranhenses. De lá a gente foi pro Pará. Aí no Pará a gente ficou em casa de amigos. Ok. Porque também teve esses respiros, né? No meio tá. da viagem, sempre tem uns amigos que você sabe que moram não sei na onde. Aí você pede uma hospedagem. Vai visitar. Ótimo. Couchsurf, exato. Salvação. Aí beleza. Aí a gente do Pará foi pra Manaus. Ok. E aí a gente fez Alter do Chão, fez aquelas travessias de barco, que fica tipo 3, 4 dias no barco, no Rio Amazonas e tal. Que da hora. E aí, essa época era setembro, que a gente ficou esses 15 dias, setembro de 2018. Ok. E aí a gente foi pra Tefé, né, que teve esse casamento da irmã da minha cunhada. Ficamos lá com a família, voltamos. Esse aqui foi o casamento típico que você falou? Isso. Mas é típico o quê? Típico indígena? Só pra curiosidade. É, mais ou menos. É uma religião específica da Amazônia, né? Então foi no meio do mato, foi tipo uma cerimônia longa e tal. Nada assim, tipo, super diferente, mas é uma coisa tradicional, uma religião que só tem lá. Eu nunca vi em nenhum outro lugar, eu não sei nenhum nome, eu não lembro. Ah, que da Ah, que hora. interessante. Nossa, eu valorizo muito isso. São oportunidades Sim. que você não tem de outro jeito, né? Exatamente, lindo demais. Enfim, aí comemos o açaí de verdade, com peixe, né? Com farofa, não aquele açaí doce daqui, enfim. Sim. E aí, de lá, a gente foi pro Acre. E do Acre… Nossa, quem vai pro Acre, né? Muita gente me pergunta. O Acre existe? O Acre Existe. E aí, do Acre, a gente atravessou pro Peru de busão. Aí foram 24 horas de busão pro Peru. Tava muito caro voar, né? Então a gente pegava sempre o jeito mais fácil. Mais fácil não, mais barato, É né? mais fácil, é. Fácil. Fácil estamos fazendo com os dedos o símbolo monetário. Porque realmente não foi fácil. 24 horas num calor do cão, aquele teco-teco sem ar-condicionado, enfim. Mas que perrengue. Aí fomos parar no Peru. Aí foi outro perrengue também. Não, eu já imagino o ônibus já, o perrengue. 24 horas, poxa. É tempo. Então, até que esse perrengue ficou pequeno Ai. perante a preocupação, porque a gente estava no caminho, a gente recebeu uma mensagem da host que ia nos receber em Cusco, falando: olá, chicos. Aí já falei, vixe. Aí ela falou, a gente tá com muitas pessoas, então a gente não vai poder receber vocês agora. Me desculpem, eu espero que vocês tenham uma boa viagem. Eu espero que vocês se virem. O problema é seus. Cada um com os Tipo seus problemas. Gente. E aí, mas aí beleza. Mas você já tava na estrada já, né? Já, e essa é a questão também da plataforma que eu falei, né? Aí o que a gente faz diante disso? Pô, muita gente me pergunta, né? A plataforma, ela te dá algum respaldo? Nesse caso, não. Não tem o que eles fazerem. Eles não vão obrigar a host a nos receber, né? Sim. Então a gente consegue dar um feedback que essa host não nos recebeu, que ela cancelou. Pra que outras pessoas vejam que, né, não é uma pessoa que você logo de cara pode confiar. E aí a gente ficou, né, chegou, foi procurar o hostel, o hotel mais barato, albergue, tudo que dava. E aí eu fiquei loucamente procurando os hostels da região e mandando mensagem pelo Facebook, além de aplicar para vários outros trabalhos, né, dentro da plataforma. E aí a Males que vem pro bem, né, não sei explicar essas coisas do universo, mas viajante diz que tem uma lei do universo que é pró-viajantes. Sim. O santo protetor do viajante. Exato. Porque a gente foi pro Peru inicialmente, como todo viajante, pra conhecer o Machu Picchu, né? E aí, eu mandei mensagem lá pra vários lugares. E aí, um rapaz de um hostel
me mandou mensagem falando: ai, gente, a gente tá precisando exatamente de um casal. Eu quero que o rapaz fique no bar à noite e a moça vai ser garçonete. E aí eu vou oferecer, inclusive, um salário. Uia. E vou… Que era 800 pesos na época. E porcentagem nas vendas dos drinks que o rapaz tiver. E vocês também vão ter alimentação, além de lugar pra dormir. Eu já tava pulando. Porra! Esquema. Eu já estava pulando. Aí ele virou e falou assim: mas tem um porém. Ai. Esse voluntariado não é em Cusco, na cidade de Cusco. É em Águas Calientes, que é na cidade, no vilarejo do Machu Picchu. É melhor Eu falei, ainda. Melhor ainda. Eu falei: Venci na obrigada, vida. meu Deus. Obrigada. Venci na vida! Dias de Yes. glória. Dias de glória. Tá vendo? E aí, gente, eu tenho essa cena na minha memória como se fosse ontem. A gente pulando na sala, assim. Porque a gente pegou um Airbnb super baratex nesse dia pra ficar. E a gente pulava. Aí depois eu pensei: caramba, mas eu não falo inglês, eu não falo espanhol. Eu vou ser garçonete. Jesus amado, o que eu vou fazer? Mas, nessa hora, né, você fala: não, bora aí. Deus tá me dando essa oportunidade. O que eu tô reclamando? Vambora. E aí a gente foi e lá a gente ficou um mês. E foi maravilhoso, porque foi esse dinheiro que eu ganhei lá, né? Foi a porcentagem que o meu namorado ganhou, que a gente pagou a entrada no Machu Picchu, que a gente fez todos os rolês ali ao redor. Caramba. Foi muito maravilhoso. Aí a gente também depois foi, né, fazer todo o turismo ali regional, foi pra Puno, Arequipa. Aí a gente teve um problema com o tempo do visto, a gente teve que sair e ir pra Bolívia, só pra carimbar, porque a gente ultrapassou o período de… 90 Eles dias? tinham dado pra gente na borda só um mês. Só um mês? Não sei por quê. Eu achei que por ser Mercosul, a gente já tinha 3 meses de cara, sabe? Eu também. E aí a gente saiu, ainda teve que pagar uma multinha, mas não foi nada muito exorbitante. Aí a gente foi pra Bolívia, ver o Lago Titicaca, ficou ali tipo 2, 3 dias, voltou. Tudo isso, gente, com dinheiro que a gente ganhou sendo garçonete. Por isso que eu falo, sabe, que dá pra ganhar dinheiro, Sim. assim. É só… Também não dá pra ostentar. A gente não Claro. saía, ia jantar fora todo dia. Não, guardou pra, tipo, fazer isso mesmo, sabe? Aham. E aí a gente voltou pro Peru, porque a gente gostou muito, e foi pra Huaraz, que é onde tem a Cordilheira Blanca, né? Que a gente faz todos aqueles hikings e tal. Que demais. A gente visitou algumas lagoas e tal. Foi maravilhoso. Bom, é isso. Aí era fim do ano, tava chegando o Natal. E aí a família do meu namorado, porque ele tem uma irmã que mora na Califórnia e eu tenho um irmão que mora em Seattle. Também outras coincidências aí do destino, Que né? maravilha. E aí a família dele ia passar o Natal com a irmã dele. Ok. E aí a gente pensou, a ideia era continuar pela América do Sul, né? Fazer vários países por ali. E eu acho que essa sensação é a mais deliciosa, né? Que você pensa, bom, depois desse voluntariado, pra onde eu vou? E aí você tem um mapa gigante na sua frente. De novo, né? Porque tem tempo, tudo aquilo que a gente discutiu no começo. Você tá ali disposto àquilo. É o maior segredo. E aí ele falou assim, viu? E se a gente mudasse completamente os planos e fizesse uma surpresa pros meus pais e chegasse lá nos Estados Unidos pro Natal, tipo, na noite de Natal, assim. Aí eu falei, demorou, bora. Vamos. Vamos. E aí a gente, né, fez todo esse esquema. Também teve uma ajuda aí da irmã dele e tal, né, pra gente poder se preparar quanto a isso. A gente não contou pra ninguém, quer dizer, a minha família sabia, mas a família dele não. Então a gente não contou pra ninguém, foi pra lá e a gente deu uma migué. E ainda no Peru, o nosso tempo de voluntariado, no último voluntariado, acabou. A gente ainda teve que ficou tipo uma semana sem ter onde dormir. Aí a gente foi batendo nos lugares na cidadezinha lá em Huaraz, onde a gente tava. De novo, só pra reforçar que essas coisas são super possíveis, sabe? A gente foi batendo nos lugares perguntando, viu, vocês estão precisando de ajuda pra alguma coisa? Que a gente é mochileiro e tal, tamo aqui. Até que a gente chegou no hostel que tava reformando. E ela falou, gente, que maravilha que vocês estão aqui. Eu preciso inaugurar, tipo, pro Natal. Então, chega aí, entra, já bota as mochilas aí que eu já vou passar. O que vocês têm que fazer? A gente ajudou a pintar, a construir. E ficou uma semana lá. Trabalhou 2 dias. 2 dias e ficou a semana inteira, sabe? Então… Ai, Porra, nossa, valeu muito a pena. Ai, tá vendo? muito, muito. Eu sonho em trabalhar sábado, domingo e descansar segunda, sexta. Pois é. E aí, a gente deu essa desculpa, né, de que a gente ficaria mais nesse lugar pros pais dele. Falou, não, estão precisando muito da gente. A gente ainda vai ficar aqui até o Natal e tal. Nem sabe como vai ser ano novo.
E aí voamos lá pra casa da irmã dele. E aí a gente fez uma caixa gigante, entrou na caixa, saiu da caixa na noite de Ai, que Natal. Foi, tipo, massa! incrível, assim. Cara, Mas que da tinha hora. alguém que sabia pra ajudar na surpresa? A irmã dele. Ah, a irmã dele que sabia de massa, tudo. que massa. E aí fez os esquemas. Disse que tinha comprado esse presente gigante pra eles e tudo mais. Caralho. E aí era a gente. Nossa, foi presentão. muita loucura. E já tava rolando uma saudade, né? Tipo, Sim. de família, de carinhas conhecidas. Então foi um respiro na viagem muito bom, assim. Porque daí também, depois de lá, a gente foi pro meu irmão. A gente foi por trem. E aí, nesse período, foi um período mais de descanso. Porque a gente ficou tanto na casa da irmã dele quanto do meu irmão. E aí, a gente tava se planejando pra talvez ir pra Europa. Porque a gente não tinha muito interesse em fazer os Estados Unidos. Fazer nada ali, sabe? Dos Estados Unidos. Talvez o Canadá, mas até o momento não. A gente queria muito ir pra Europa. Só que as passagens estavam, tipo, muito caras. E daí, o meu sonho sempre foi conhecer o Havaí. Aí a irmã dele falou, viu, daqui pra lá, o de Seattle pra lá é muito barato. Por que vocês não tentam voluntariado lá? E aí foi o voluntariado, tipo, Perfeito. top, perfeito da vida. Foram 2 meses, a gente tinha fechado 1 mês. É. Mas foi tão bom que a gente falou, viu, a gente pode ficar mais? Deixa a gente aqui, por favor. E aí ele fica aí, galera. Até os próximos virem, fica aí. Era uma fazenda de café orgânico. Que Nossa. massa! Eu sou bióloga, o meu namorado é da área da biotech, a gente ama natureza, e enfim, era maravilhoso o trabalho. Eram pouquíssimas horas, a gente tinha que fazer uma poda orgânica, né, no café, uma poda, tipo, exata ali, né, tirar os brotos mais velhos e tudo mais. E aí a gente aprendeu 1000 coisas ali. E trabalhava, assim, uma média de 3 a 4 horas no dia, ou podia acumular 2 dias seguidos, trabalhar e ficar o resto tranquilão. E a gente ficava num bangalô, no meio do mato. É óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se tinha cobra venenosa, se tinha alguma coisa ali. Ah, não, é Austrália. Mas eu vi que o Havaí não tem nada Tem que tomar disso. cuidado com a Austrália. É. Que lá tudo é grande, venenoso, mata. E aí, gente, era maravilhoso. Quer dizer, teve um perrengue, mas assim, eu nem considerei perrengue porque foi tudo tão maravilhoso. Teve um perrengue que na plataforma ele dizia que dava alimentação. Porque isso meio que é um pré-requisito, sabe? O host, ele tem que oferecer pelo menos uma refeição. E aí ele falou, ai, eu não tô mais fazendo as refeições. Ele é piloto de avião. Ele falou, eu não tô mais aqui, não consigo fazer as refeições. Não ofereço mais. Pode ser que hora ou outra que eu for no supermercado eu traga algumas coisas pra vocês. Mas eu não posso oferecer a refeição. E aí já não dava mais pra trocar, ir pra outro lugar. A gente Sim. falou, meu… Tô no Havaí. E aí tinha um monte de abacateiro. Tinha abacate, tinha kale, né? Que é tipo aquela couve. Tinha banana. E a gente foi, assim, pegando o que tinha ali. Aí ia no mercado, comprava uma coisinha ou outra. Porque era dólar, né? Muito caro. Sim. Então a gente ficou basicamente aí vegano por 2 meses. Mas eu adorei. Eu tava no Havaí, pô, tá? O problema menor é esse, né? Café tinha também. Exato. E aí lá a gente conheceu um casal também de voluntários que eram do Canadá. Ela tinha 75 anos e ele 78. Se isso serve de inspiração para os ouvintes. Caralho, velho. Tá Então vendo? nunca é tarde. né? Nunca é tarde. Que massa, que bonitinhos. Gente, e vou confessar que eles trabalhavam mais que a gente. Sério. Eles eram muito animados, tipo… 5h30, acordado, e aí, vamos… Eles tinham que construir, né, tipo um novo bangalô pra mais voluntários. É. Gente, vocês não têm noção. Serrando, cortando, ele era quase um arquiteto, assim. Mas na verdade ele manjava mesmo de artesanato de madeira. Então ele fez uma cozinha e tal. Que massa. E aí, na hora que a gente ia passear, ia mergulhar, a gente ia junto com eles. E eles super animados e dispostos. Ai, maravilhoso, gente. Nunca é tarde. E o Havaí deve ser lindo também, né? Meu Deus, que Ai, sonho. É lindo. E aí, a gente ficou na Big Island, que é a ilha maior. E aí, a gente queria muito conhecer o Arro, que é a ilha mais turística. Só que lá, todos os voluntariados estavam, tipo, lotados, assim. Não tinha mais lugar. E aí, a gente tava quase desistindo, né? Porque ainda tinha que pagar pra ir de avião pra outra ilha e tal. Aí, ele falou assim, gente, se vocês quiserem… Ele é piloto, né? Eu levo vocês pra outra ilha, tipo, preço de custo. E aí, só que lá vocês precisam arranjar um lugar e tal. E aí, a gente comprou uma passagem, a gente ia pra Nova Zelândia,
que também foi outro perrengue, que a gente não foi. É. E aí a gente falou, não, vamos. Chegando lá, a gente vê o que faz. Chegando lá, a gente não conseguiu nenhum voluntariado. Aí a gente foi no Walmart, comprou uma barraca por $20, sem colchão, sem nada. E rodamos a ilha e dormia lá, galera, assim, tipo, homeless na rua. A gente Dormir na praia. dormia na praia ali. Tinha alguns lugares que era proibido, a gente esperava escurecer, montava a barraca e no dia seguinte, cedinho, desmontava a barraca e ficava lá, de boa. Nossa. E rodamos a ilha 10 dias assim. Então, isso mostra. Dor nas costas pra sempre. Mas isso mostra que é muito mais a força de vontade, que nem você já tinha comentado, né? Quando você quer fazer alguma coisa, é só querer, ligado? Porque a oportunidade você que cria. Você não pode esperar a oportunidade chegar. Ela não vai bater na sua porta e falar, vem cá pro Havaí com tudo no esquema, né? Você que tem que se jogar, né? É assim mesmo. Não, e eu acho, imagina vocês dois. Vocês estão lá na Big Island. Aí alguém fala pra vocês, olha, eu levo vocês pra outra ilha. Vocês querem? Meu, a primeira coisa que vem na cabeça não é tipo, mano, quando que eu vou ter oportunidade de voltar no Havaí? Sim. Exatamente. Quando que eu vou pisar aqui de novo? Cara, vamos! Vamos, sim. Ai, caralho, vamos. Aí, chegando lá, se vira. Depois a gente vê o resto. Foda-se. Depois a gente vê. Mas você comentou que teve um perrengue pra Nova Zelândia. O que aconteceu? Isso, porque daí a nossa intenção é… Pensa no mapa, né? A gente tá no Havaí, voar pra Nova Zelândia, né? Tipo, a gente ainda ia passar pela Austrália e ir pra Nova Zelândia. Era um voo muito… Não era, tipo, barato, mas é muito mais barato do que se a gente tá em qualquer outro lugar, Sim. sabe? Era um… Sim. Tipo, tem muita companhia aérea que faz esse trajeto. Então a gente pensou, é a oportunidade de ir pra Nova Zelândia. Fechamos um trabalho voluntário num retiro de yoga. Ai, gente, era muito sonho. Era muito sonho. Ia sair de um sonho pro outro. Tava tudo perfeito. Aí a gente foi pro aeroporto, dormiu no aeroporto, que inclusive era uma estrutura muito boa. Pessoas que querem passar a noite no aeroporto do Havaí é muito bom. Lá, pronto. né? Tipo, muito seguro. Eles fazem listinha das pessoas que vão dormir lá. É muito seguro. Ai, que legal. Ah, eles deixam? Então, sem problema, não enche o saco. Deixam. Não, eles É óbvio que você tem que comprovar que você tem o voo, tipo, de manhãzinha ou de madrugada. Mas eles deixam, assim, você fica numa área reservada e todo mundo deita pra dormir. Assim, nos banquinhos mesmo, mas é bem legal. Que da hora. E aí, tava tudo certo. Só que o que acontece? A gente ia fazer uma escala de trânsito na Austrália. Que Sim. duraria, tipo, 3 horinhas. Uhum. Nem isso, era 2h30, mais ou menos. Então é bem rápida. pra Bem troca. rápido. É, pra troca é rápido. Aí a gente viu que escalas de menos de 8 horas, a gente não precisava de visto de trânsito. Podia ir direto, entendeu? Uhum. Aí a gente chegou no portão de embarque não, né? Pra fazer o check-in. A moça da companhia aérea, né, que faria esse check-in direto pra Nova Zelândia, falou, viu, gente? Eu preciso do visto de trânsito de vocês pra parar na Austrália. Aí a gente falou, não, mas não precisa. Aí ela mostrou, tipo, letras minúsculas no rodapé direito do site, Ai, que dizendo ódio. que brasileiros não estavam dentro dessa lista de pessoas que não precisariam. Ai, caralho, brasileiro. Ei, Brasil! Que ódio! Ai, que raiva! No check-in! Ai, Ó. Brasil! Vai, E Brasil! olha que o Bolsonaro ainda nem era o presidente. É. Senão, nem tenta. Tá bom, se isso Você não fala que é brasileiro. Alguém Pega tem- mal. Pega a Ai, cidadania gente, aí. Foi triste. Aí ela falou, não, eu posso tentar, tá? Mas ela já, tipo, falou, é quase certeza que eu não vou conseguir. E aí, ela até falou, gente, me desculpem, né? Eu não posso fazer nada por vocês. Eu até tenho a informação de que a partir de julho do ano que vem, que seria julho de 2020, os brasileiros vão entrar nessa lista. O passaporte de vocês vai estar apto, né? Dentro dessa lei. Bom, agora já não tá mais, né? Agora já tiraram também de novo, né? Aí você fala assim, beleza, vou sentar aqui e vou esperar. Passou 2020, aí eles falaram, não, vamos tirar porque a gente errou aqui. Melhor não. E aí foi isso, gente. Aí eu sentei, aí a gente falou, bom, chorar não adianta, né? É. Tipo, a gente também não riu, né, da situação, não foi muito confortável. Mas a gente pensou, bom, dá pra ou comprar uma nova passagem pra Nova Zelândia, só que isso já estouraria completamente nosso orçamento, ou desistir de ir pra Nova Zelândia, conversar com o nosso host, dizer que houve esse empecilho, que não tá na nossa alçada, né, não foi culpa nossa. E aí
botar o rabinho entre as pernas e pedir abrigo na casa dos nossos irmãos de novo, de um deles, né? A gente até foi ver qual era a passagem mais barata. E aí, no caso, a gente acabou voltando. E foi maravilhoso, porque como a gente voltou, a gente conseguiu um tempinho ali na casa, no caso do meu irmão, pedindo trabalho para amigos deles. Então a gente falou, viu? Você tá precisando que capina seu jardim? Tá precisando que pinta aqui a cerca da sua casa? Aí a gente conseguiu reaver o dinheiro que a gente perdeu, porque a companhia aérea… A gente comprou barato, né? Então não tinha seguro. Ah, Sim. sim. Então perdeu o dinheiro. Aí a gente conseguiu reaver esse dinheiro que a gente tinha perdido nesse um mês, mais ou menos, que a gente ficou lá no meu irmão. E aí a gente pensou, bom, vamos aqui pro Canadá, que tá mais perto. E eu confesso que eu nem tava muito animada, mas eu falei, é um movimento, né? Vamos aqui pro Canadá e tal, dependendo como for, a gente desiste da Europa. E no Canadá, a gente ficou 4 meses. Foi tipo… Caramba! Vocês pegaram visto de 6 meses. incrível. No Canadá, a gente não gastou 1 centavo com hospedagem. A Uia. gente, em nenhum momento, Mas precisou gastar. Porque a gente conseguiu muitos voluntariados. Uhum. E também conseguimos ficar na casa de amigos. Inclusive, aqueles 2 senhorzinhos que trabalharam com a gente no Havaí, sabe? sim. Também hospedaram a gente por um tempo. Ai, e que aí, fofos. no Canadá… Gente do céu, vai ser tipo um episódio inteiro. Do Canadá. Não, aí no Canadá foram muitas experiências. No Canadá, eu até contei pra Manu, acho que foi a primeira história que eu te contei, né, Manu? Sim, sim. É. Que foi o lance de uma fazenda que se dizia sustentável, praticante de reciclagem. Aí eu, né, como bióloga, falei, meu Deus, eu vou sonho. aprender como o Canadá faz reciclagem. Que coisa incrível. A gente se candidatou pra esse voluntariado. Pera. E aí, chegando lá, era um lixão. Bom, eles estão reciclando, né? Foi praticamente um perfil no Tinder. No perfil é lindo, maravilhoso, vegano. Aí chega… Ele pode ser vegano comendo McDonald's vegano. Mano, você descreveu muito bem. Não é? Nossa, eu nunca usei o Tinder, mas eu acho que rola exatamente isso, né? Aquela Cara, frustração. Tipo, né? Ó, eu vou falar pra você que eu já… né? Vamos abrir parênteses aqui. Eu já usei. E eu lembro que eu tive um encontro, foi horrível. E aí eu falei assim, eu vou apagar essa merda. A foto do cara tava ok. Ele era super inteligente na conversa. Eu falei assim, não, o cara é inteligente, né? Tipo, nerdão e tal. Eu falei assim, vamos tomar uma cerveja. Combinamos tomar uma cerveja. Cheguei lá… Mano, não tinha nada a ver com o que ele tinha descrito. É a Nada. lei, né? E fora que a foto, eu acho que ele colocou uma foto de 10 anos atrás, assim. Tipo, não tinha… E tanto que eu cheguei no lugar, ficava procurando, eu não achava a pessoa. De repente, eu vejo um tchauzinho na mesa lá de trás. Não, me viu, fudeu. Corre. Mano, eu sentei, tomei a cerveja e fui embora. Oh, eu esqueci um casaco. Some, né? Não, eu fui simpática. Eu sentei, tomei cerveja, troquei ideia e fui embora. Fiz isso. Nossa, mas você não pode falar que o perfil tava mentindo, né? Em ambos os casos. Ele era legal, tu trocava ideia, a outra ali era reciclável, reciclava tal. Não era bem claro que era um lixão, mas eles faziam o que eles falavam. E aqui eu vou até levantar uma bandeira defensora, né? Porque às vezes as pessoas me ouvem falar e pensam, então quer dizer que se eu me inscrever numa plataforma dessa, eu só vou, tipo, encontrar perrengue e porta na cara. E, gente, não é uma responsabilidade só da plataforma. Imagina que é o dono do estabelecimento que tem que se responsabilizar por aquilo. Sim. Então, se ele coloca flores e inventa, sabe? É ele. Não tem como a plataforma certificar todos os Usuários. hosts. Sim. Exato. Então, assim, existe um crivo, né? E também dar uma credibilidade, né? Tipo, abrir o coração para que mesmo quando tudo parece ruim, alguma coisa de bom a gente tira dali, né? Sim. Então, é o que o Mac falou, né? Tipo, não é que ele mentiu. Talvez ele omitiu algumas coisas. Porque ele dizia que ele praticava a reciclagem. E eu, na minha cabeça de bióloga, altamente enquadrada, a reciclagem é quando a gente reaproveita o mesmo material. Então, eu achei que ele tinha uma estrutura, um maquinário, onde ele fazia a reciclagem dos materiais. E o que ele faz é catar lixo na cidade e revender esse lixo para outras pessoas. Fazendo o quê? Dando uma maquiada. Tipo o que ele faz no perfil. Mas enfim. Ele era bom nisso.
muito bom nisso. A pessoa que sabe assumir o seu ramo, entendeu? Tipo, eu sou bom nisso. Eu vou ganhar dinheiro. Ele era publicitário, você nem percebeu. Praticamente. Ele recebia uma média de 20 voluntários. A gente nunca ficou num lugar com tantos voluntários de uma só vez. Eram Caramba. 20 pessoas. E aí ele dividia as funções. Ele era super autoritário. Olha, a gente tinha que mandar uma mensagem, tipo, 8h10 da manhã. Aí era a hora que eu tava começando a trabalhar. Se eu parasse pra ir no banheiro, tipo, 10h15, stop, bathroom. Aí eu tinha que falar que eu tava indo no banheiro. Caramba. Gente, assim. Aí no fim do dia, todo mundo preenchia uma lista. E aí ele contava, gente, até os minutos de trabalho. Tipo, muito rigoroso. Caramba! Super Então, controlador. vocês viraram escravos, né? Exato. Como foi essa experiência de trabalho na China, então? Tipo isso, né? Eu tô na China. E aí, gente, no começo ele falou assim: olha, vocês podem ter um quarto privativo pra você, só que vocês arrumem ele. Aí eu falei: tudo bem, né? Gente, Ai. aquilo era um depósito, cheirava mofo, foi bem intenso, assim. Mas a gente sempre dava um jeitinho de deixar com a nossa cara, espirramos perfume, né? Fizemos negócio assim. E aí, a gente tinha esse horário muito cronometrado. Então, o meu namorado, por exemplo, ele foi pedindo ao longo do tempo pro meu namorado assumir algumas outras responsabilidades. Por exemplo, colocar anúncios em plataformas de venda. Tipo, a gente tem um Mercado Livre aqui. Uhum. Existe a Craigslist, outras que você coloca, né? Sim. Um anúncio tal pra vender por um preço um pouco melhor. E aí o meu namorado ia fazendo isso e ia contabilizando as horas. No final da nossa troca, o meu namorado ultrapassou esse número de horas. Então ele falou: eu vou te ressarcir com dinheiro, tá? Eu vou te pagar X por hora, beleza. Olha. A gente achou isso excelente, super justo. Sim. Quando eu tava nos últimos dias, assim, pra acabar o voluntariado, ele já pediu que eu parasse de trabalhar pra não ter que pagar pra mim também, né? Então aí eu fiquei mais de boa, mais relax e tal. Mas a gente nem conseguia aproveitar muito do lugar, porque era uma fazenda muito afastada. Então, pra ir pra cidade, era quando ele queria levar a galera. E ele levava todo mundo dentro de um caminhão. Ele era super, tipo, fora da lei, vamos curtir. Mano. Enfim. E aí, o que aconteceu? Na hora de ir embora, a gente ia pegar o trem muito cedo, né? Que a gente tinha alugado um carro pra ir pras Rock Mountains, que foi o ápice da viagem, né? Uhum. Claro. Banff, Jasper e tal. Aí ele falou assim: gente, eu deixo vocês ficarem lá, tá? Nessa casinha, pra vocês poderem de manhã pegar o trem. E eu quero que vocês me deixem o feedback na plataforma. E aí ele começou… Sabe quando a pessoa, tipo, meio que começa a coagir, assim, meio chantagem? Sim. Porque eu levei vocês pra fazer isso, porque eu fiz aquilo, porque eu ensinei inglês, porque… sabe, foi falando todos os pontos que ele julgava que era positivo. E falou: eu quero que vocês escrevam tudo isso no feedback. E eu quero ler esse feedback antes de vocês saírem da casa. Caramba. Quando vocês deixarem esse feedback na plataforma, eu pago o Robson pelo trabalho. Mano, que filho da puta. Nossa, foi realmente uma coação. Foi. Aí eu falei: gente… E a gente não ia dar 5 estrelas. Não ia falar que foi Obviamente. maravilhoso. Óbvio. Porque não foi, Óbvio. entende? Sim. E aí a gente ficou naquela posição: puta, será que se eu não falar… Será que se eu falar, será que ele vai me pagar? E será que se eu não falar, eu tô sendo honesta com as outras pessoas dessa plataforma? Sim. Nossa, gente, foi a noite mais tensa da minha vida. Eu falei: não é possível. Eu falei: não, a gente vai ser verdadeiro. Vamos colocar, tipo, 4 estrelas. Porque não foi de tudo péssimo. Não foi, tipo, 1, 2, nem 3. Uhum. Eu confesso que eu colocaria ele um 3. Uhum. Mas a gente põe 4 e descreve, fala a verdade. Pontos Sim. positivos, pontos negativos e fica neutro. Beleza. Aí ele falando, né, com a gente por WhatsApp. Eu não tô vendo ainda publicado. Cadê? E a gente ainda não tinha escrito o negócio, né? A gente, deve ser problema no sistema, que tá devagar e não sei o quê. Aí no dia seguinte, cedinho, a gente mandou mensagem falando: ó, a gente tá indo embora daqui, sei lá, 1 hora. Cadê o dinheiro? Aí ele falou: peraí. Aí ele foi lá, averigou se tava postado, viu? Aí ele falou: o dinheiro tá embaixo da televisão, da sala de estar, do não sei da onde. Aí a gente levantou, foi lá, pegou o dinheiro e vazou. Gente, foi tipo muito… nada a ver. Nossa, mas assim, que sacana. Então, mas é foda. Tipo assim, tem a importância do review que a gente falou, que é muito importante. Mas é foda, assim, porque você não consegue ser… Você não conseguiu ser sincera 100%. Porque eu imagino que se você tivesse total liberdade, você ia meter 3 estrelas, ia falar a parte mais ruim do que a parte boa. Porque
ele incitou a parte boa pra você, né? Então você ia acabar falando só a parte ruim. Ah, a gente tá aqui trabalhando mesmo, picando cartão, estamos num lugar que não é tão legal. Isso é ruim, é foda. Eu entendo que é foda. Precisava ter um delay, sabe? Tipo assim, você tem que fazer o review mais 2 dias depois. Então o cara não tinha como… Então, a plataforma, ela deixa. A gente já chegou a fazer review, tipo, 1 mês depois. E ainda assim, falando tudo de bom, falando os pontos negativos. A plataforma não te exige que seja imediato. Ele exigiu. Porque muita gente ia embora sem dar review. E ele queria mais e mais e mais voluntários, entendeu? Sim. Então, ele exigiu que a gente falasse. E ele exigiu que a gente falasse, entre aspas, bem. Pelo menos não, tipo, acabasse com a imagem, né, dele. Sei lá, foi um jeito que ele teve de controlar. Sim, você não consegue, talvez, denunciar depois pra plataforma, falar assim, ó, a gente foi meio que coagido, eu escrevi isso, ou você deleta, eu não gostei, sabe? Tipo assim, eu tive que escrever isso, mas não era bem o que eu acho. Entendi. Na plataforma, enquanto você tá dando o seu feedback, você consegue mandar uma mensagem privada pros organizadores, né? Pros administradores. Interessante. Nesse caso, a gente fez um adendo de que algumas coisas, tipo, estavam fora do controle. A gente falou de um jeito polido, mas a gente falou que não foi tudo bem. Que esse perfil tinha que ser, inclusive, tipo, reavaliado, precisava de atenção, algo assim. Tanto que a gente viu depois, quando a gente foi pra Europa e tudo mais, a gente ficou na Espanha, a gente procurou por ele e o perfil dele tava bloqueado, banido por um tempo. Ah, olha lá. Porque eu acho que a plataforma também percebe, né? Começa a receber um monte de feedback e alerta de atenção. Aí baniram ele por um tempo, mas depois ele voltou, normal, com todos os feedbacks. Então, assim, a gente conseguiu ter esse contato. E eu acredito que, tipo, depois, se mandasse um e-mail ou algo assim, talvez sim, eles conseguiriam dar uma atenção maior pra esse tipo de atitude. Porque isso acontece, né, dessa plataforma, acontece no Couchsurf também, que às vezes a gente… Sim. lê lá e a gente não tem noção, né? Aconteceu com a gente não deu review no final das contas. Teve um Couchsurf que o cara recebeu a gente e a gente até conta essa história em um dos podcasts, acho que até mais de um. E a experiência não foi 100% igual a sua. Tipo, a gente ficou incomodado, mas não aconteceu nada demais, entendeu? Só que a gente ficou incomodado. Só que daí, depois que a gente saiu da casa, o cara ficava mandando mensagem pra gente. E aí? Não vai mandar o review? Não vai escrever? Eu tô esperando. E ficava falando isso. Aí no fim, o que a gente fez? A gente não queria falar mal, mas a gente também não queria falar bem, porque seria mentira. E aí a gente decidiu bloquear ele e não falamos nada. Que é ruim no final. É ruim. É foda. O certo era ter falado. Porque assim, sabe o que era o empecilho pra gente nesse caso? É que ele não fez nada demais. E às vezes é o jeito que ele leva a vida que é tão estranho pra gente que a gente ficou incomodado. Porque as pessoas são diferentes, entendeu? Então ele tem uma liberdade pra falar diferente da nossa, até meio evasiva, contando muita pornografia, contava umas besteiras pra nós, assim. Mas às vezes é a personalidade dele e a gente não pode julgar ele por isso. Pra quem a quiser… gente pode julgar porque se ele chegasse a tipo, fizesse alguma coisa com a gente, aí a gente tem todo o direito. Mas ele não fez nada, no final das contas. Foi só verbal. Pra quem quiser ouvir, saber direitinho dessa história toda, tal, que não dá pra gente contar aqui, que senão ocupa muito tempo. Mas tá no nosso, acho que, primeiro episódio. Que, nossa, vai ter atenção, galera. Primeiro episódio, quase 2 anos atrás. Disclaimer. Se chama Couchsurfing, né? O áudio não tá tão aquelas coisas igual hoje, mas assim… O ritmo é outro. Mas está lá a história, dá pra vocês ouvirem, sim, com certeza. E esse não foi o seu último voluntariado, né? Depois de lá, você saiu do Canadá, você foi pra onde? Então, no Canadá a gente fez mais 2 voluntariados. Foi um pertinho de Toronto, que foi tão bom que a gente foi, cumpriu por 1 mês, foi pra Montreal fazer outro e voltou. Porque ele foi tão bom que a gente adorou a família. A gente cuidava de uma pequenininha de 3 anos, maravilhosa, super… Nossa, eu brincava que ela era mais velha do que eu, assim, de tão
adolescente com 3 anos que ela é. E aí, nesse voluntariado, a nossa hostess, ela ajudou o meu namorado a fazer uma surpresa para os meus pais virem me ver. E aí, a gente se reencontrou no Canadá. Foi, tipo, lindo também. Que da hora, mas foi o contrário, né? Foi outro respiro. Então, eles vieram, eles inventaram que a gente ia para um outro lugar fazer outro voluntariado. O bom de quando você tá fazendo um monte é que fica uma coisa super natural, né? Você nem quer saber muita coisa, assim, né? Só vai. Aí combinaram, a gente encontrou com a minha família no aeroporto, passamos uma semana juntos. E aí depois a gente voltou, né, pra casa dela, pra essa nossa hostess. E ela é comissária de bordo. E ela fez a proposta da gente ir pra onde? Pra Romênia. Tipo, quem acha um dia, vou para a Romênia. Que da hora. Porque ela tem família lá. E aí ela falou, se vocês quiserem, vocês vão a preço de custo, como pessoas da minha família. Eu tô indo pra lá passar férias. Não posso obrigar vocês. Foi parecido com o Havaí, né? Não posso obrigar vocês por tempo. Assim, na verdade, não posso obrigar vocês, mas posso levar vocês. E aí, lá na Romênia, a gente conseguiu também 2 voluntariados. Um foi em Luísa, mais pro sul, numa cidadezinha de uma população bem idosa. A gente ajudou na construção de um lar de idosos. E depois foi com uma moça que tem um filhinho também, de 8 meses. Hoje tá grande, né? Claro, isso já foi em 2019. E aí também me apaixonei. Ai, bebê maravilhoso. Eu queria ficar trabalhando o dia inteiro, só pra ficar com ele. Ah, sim, criança é uma maravilha. Crescimento gostoso. Delicinha. E aí também foi maravilhoso. Então já foram mais 4, né? Mais 2 no Canadá, mais 2 na Romênia. E a gente foi pra Hungria. Da Hungria foi pra Espanha. Na Espanha, a gente fez em um Aras com cavalos, que foi muito legal também. Que demais! Cara. Daí a gente fez com uma senhora artista de cerâmica, que também foi muito maluca. Ela era doidona, gente. Tipo, adorava um gin tônica e uma maconha, assim. Super da vibe alternativa. Good vibe. Eu e meu namorado, a gente é super, tipo, quadradinho, sabe? A gente nunca, nesse nosso mochilão, nunca usamos nada, consumimos nada. Então, às vezes, a gente ficava no quarto, tipo, vendo TV, lendo e tal. E ouvia as risadas dela na sala, tipo, mó curtindo lá. E eu olhava pra ela e falava, gente, ela tem mais de 70 anos. A gente tem 30! Tipo, qual é que é? Bom, se a Manu já estaria com o gin tônica, a Manu estaria junto. Com certeza. Com certeza. Maconha não, mas o gin tônica daqui que eu vou beber. Maconha não, porque não me interessa em fumar nem cigarro. Mas assim, gin tônica me pega, hein? Eu tenho um… Até aqui, ó. A gente tem que comprar tônica direto, gin tá na geladeira, porque senão… Eu amo gin tônica, eu ia ser amigona. Me passa o contato dela, por favor, depois, tá? Pode passar aqui depois. Mas o que vocês faziam lá com ela? E aí foi uma experiência também muito peculiar. Eu acho que peculiar é a melhor palavra, assim. E eu adoro arte, eu achei que eu ia super aprender cerâmica, mas foi um tempo bem reduzido. Então, assim, ela me ensinou parte do processo. Então, eu ajudava ela mais no ateliê. O meu namorado ajudou de N maneiras. Ele cozinhava e ele também ajudou na restauração de algumas obras e tal. Então, foi uma coisa bem… Isso foi em Maiorca, né, na Espanha. Foi, tipo, foi maravilhoso. Porque só o lugar, né, imagina. O lugar é incrível. Lorca? Maiorca. Ah, porque Lorca a gente teve. Sim, não, mas Maiorca é praia, né? Litoral. Isso, é uma ilha. É uma ilha. Maiorca, você tem que pegar Vocês foram do quê? De barco ou avião pra lá? Pra Maiorca? De avião. Aí vocês… Ryanair, né? Tipo, $15. Super barato. Sim. E aí… Você bate palma quando desce, né? Não, e é muito interessante, porque é turístico Ufa. e é um puta de um lugar bonito. Vocês conseguiram conhecer o local? Porque é lindo. Sim, quando a gente tava com a nossa hostess no Aras, ela emprestava o carro. Gente, tem gente que é muito maravilhosa. Vocês não estão entendendo, é o que eu falo. Não dá pra se basear nas experiências ruins. Gente, sério, a gente trabalhava tipo 3, 4 horas por dia, alimentava os cavalos, fazia o que ela pedia. Aí ela simplesmente deu a chave do carro pra gente, com o tanque cheio, e falou: vai passear, vai ver o que vocês quiserem. Aí a gente ficava no mapa, né, enlouquecido. E aí a gente mapeou, assim, alguns lugares, algumas praias que eram mais famosas. E aí rodamos a ilha praticamente inteira. Foi, tipo, maravilhoso. Só que a gente tinha que fazer o bate-volta, né? Não dava pra dormir no lugar, na praia, nem nada. E aí, depois de lá, a gente foi pra Barcelona. E aí, ficamos na casa de uma amiga.
E depois descemos tudo ali, a parte mais sul, e fizemos outro voluntariado com uma casa de família também. Era tipo uma casa de veraneia, não sei como é que fala, tipo chique assim. Porque eles eram da Hungria. E aí estavam passando o verão na Espanha. E aí estavam reformando esse lugar pra ficar não só mais confortável, mas pra futuramente receber hóspedes. Porque era uma casa tipo mansão gigante. E aí eu cuidava do bebezinho e o meu namorado fazia mais o trabalho tipo lá fora, assim, braçal, de capinar mesmo, sabe? De fazer, enfim, limpeza e tal. E aí depois disso a gente foi pra Portugal, que é onde a gente encerrou a viagem. Mas Portugal a gente ficou na casa de amigos. E aí a gente conseguiu trabalho para ganhar dinheiro mesmo. Ele numa construção e eu num café. Num café dentro de um palácio lá, que é um hospital. E também foi super sorte, assim. E aí foi com esse dinheiro que a gente conseguiu retornar pro Brasil no início de 2020. Que aí veio pandemia e acabou o mochilão. Escorreu uma lágrima. Acabou meio com a pandemia. Mas então, vocês acabaram usando o dinheiro que vocês tinham de reserva? Ou no final das contas, você meio que se autossustentou o tempo inteiro? Eu voltei com o mesmo valor, praticamente, na conta. Uia. Se em algum momento a gente usou desse dinheiro pra comprar passagem aérea, pra comprar… A maioria do nosso gasto era com transporte. Com o barco, com o avião, com o carro e tal. Mas sempre que a gente tirava da poupança, era quase imediato, assim. 2 meses depois, a gente já tava fazendo dinheiro. No Canadá também, essa nossa hostess que fez a surpresa com os meus pais… Ela mesmo foi lá no vizinho, tocou a campainha e falou: viu, gente, vocês estão precisando de ajuda? Eles estavam querendo reformar, tipo, a calçada, que tava meio torta, assim. E eu fiquei pensando, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou, tipo, refazer uma calçada. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei nem, eu vou ter que entrar no Google, ficar meia hora lá vendo como é que eu faço isso. Porque tem toda uma técnica pra não crescer a grama e bota os negocinhos e tal. Naquele sol quente. Mas eu falei, gente, eu tô precisando, vamos lá. E aí a gente ganha na moeda do país. Isso é a parte massa. De vez em quando é euro, de vez em quando é dólar, entendeu? Sim. E aí, eu posso dizer assim, que eu voltei praticamente com o mesmo valor. O meu namorado, talvez ele tenha gasto um pouquinho mais. Porque ele saiu com um pouquinho mais e a gente fazia um balanço, né? Hora tirava do meu, hora tirava do dele e tudo mais. Mas assim, gente, é super possível. Vamos todo mundo. Eu acho que a mensagem é, tipo, você ter o dinheiro como segurança, porque imprevistos acontecem. Mas aí, se você tiver essa força de vontade e disciplina, porque de certa forma é uma disciplina você não gastar todo o seu dinheiro, né? Você tem que ser uma pessoa que tem um controle financeiro. Aí você vai, usa na hora que tem que usar, comprar uma passagem e tal. Mas, em contrapartida, você vai lá e trabalha, ganha o dinheiro, recupera e guarda esse dinheiro. E assim você vai administrando. Perfeito. Eu quero ressaltar 2 coisas. Uma é, eu não sei se eu aconselho ou se eu desaconselho diante da minha experiência, mas a gente não fez plano de saúde, tipo seguro-saúde, seguro-viagem, se caso algo acontecesse. A única vez foi indo pro Peru, porque eu sou asmática. Então, a gente contratou 1 semana, porque eu achei que eu ia ficar mais segura pra me ambientar na altitude do Machu Picchu, né? Sim. Então, contratamos 1 semana. Esse foi o único respaldo de saúde que a gente teve. Então, a gente foi meio na loucura. Se acontecesse qualquer coisa, talvez a gente ia despender um dinheiro alto, né? Se alguém ficasse doente. Mas, por exemplo, o meu namorado ficou doente lá na região da Amazônia, né? Em Manaus. E ele foi atendido pelo SUS, muito bem atendido. Viva o SUS, né? Levantamos o braço direito, viva o SUS. E eu sei que em Portugal, a gente poderia ter aplicado com uma certa antecedência uma assistência médica em Portugal. Então é essa coisa, né? A gente confiava que se precisasse muito, tinha esse dinheirinho na poupança. Então foi a nossa escolha não fazer um plano, né, de seguro-saúde. Mas eu não sei, talvez seja esse um investimento… Porque você lida bastante com a sorte nesse sentido, né? Porque se acontece alguma coisa, dependendo do país que você estiver, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo… Estados Unidos é complicado. Você vai ficar pagando isso por um bom tempo. Ou você cata um avião e vem doente no avião, se eles deixarem. Sai mais barato, inclusive. Exato. Eu lembro que eu já cheguei a pesquisar esses planos que duram 1 ano, né? Longo período e tal. Na época, não sei se agora é assim, mas você tirar os Estados Unidos, porque tem uma caixinha lá que você tem que pôr. Você vai passar para os Estados Unidos? Se você tirar isso, girava em torno de $1.000 por ano.
mas eu não sei se ainda é assim. Então, pra quem a galera tá pesquisando aí, dá uma procurada, porque não dá pra saber, né? Eu não sei, pode ter mudado. Se de repente for uma coisa que a pessoa vai se sentir mais segura, né? Saúde é foda, você não pode bobear mesmo. Mas sendo novo, né? Foda-se. Ju, a gente falou e esqueci de te perguntar quanto tempo durou essa viagem? Desde o dia que a gente saiu de casa até o dia que a gente retornou, foi 1 ano e meio. Acho que deu 1 ano e meio certinho. 1 ano e meio de viagem. Saiu com aquela reservinha, voltou com a reservinha. Perfeito. Trabalhou, teve todas as experiências possíveis. Você faria de novo? Nossa, amanhã! Se eu pudesse, gente, sério, já tava. Eu brinquei com meu namorado que quando a vacina chegar pra gente, quando eu for tomar a segunda dose, eu já vou com a mochila. Já eu tomo a vacina e já saio. Não importa pra onde, mas eu vou. Já. Tá certo, muito legal o seu relato. Eu quero quanto antes fazer também voluntariado, né? O pseudo-voluntariado que a gente falou, né? Porque eu acho que isso para uma slow travel, né? Aquela viagem mais tranquila, é essencial. E que nem você falou, você acaba nem gastando tanto assim, né? Quanto você gastaria fazendo uma viagem normal. Então a gente tá esperando ainda algumas coisas, né? Se essa pandemia passar, os documentos da cidadania da Manu, porque eu já tenho, falta dela. E aí a gente vai combinar que de tudo isso acalmar, a gente faz. Você volta, você já tava na Europa, mas você continua da Itália. Você não passou pela Itália, né? Não passei, quero muito. Então você desce aqui e a gente já sai junto já. Já tá de praxe já. Quem participa aqui do episódio com a gente ganha uma pizza. Ganha uma pizza. Só que tem que vir buscar. Delícia. Tem que vir buscar. Nossa, gente, mas vou com gosto. Até faço uma gin tônica pra você. Fechou, adoro. fechou. Ganhei, né? Pronto. Já me ganhou. Ju, muito obrigada mesmo. Primeiro, você ter aceitado o meu convite. Segundo, de você ter compartilhado histórias pessoais aqui, que normalmente você não compartilha no seu. Veio aqui trazer essas histórias pra gente. Eu acho que inspira muita gente. Gente que às vezes estava pensando, será que faço ou não faço? Eu acho que tira também o ar tão romântico que às vezes as pessoas têm de tipo, vou fazer só de voluntariado, vai dar tudo certo. E não é bem assim. Isso se chama vida, eu normalmente falo. Tem que ser realista. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas eu acho assim que na somatória, eu acho que nem pode falar que deu errado. Teve perrengue, mas deu certo porque você fez, né? E sempre positivo. Nossa, com certeza. Gente, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Acho que nem com os meus familiares eu conversei tanto sobre as experiências, assim. Nossa, sério, é um resgate de memória muito gostoso. Pra mim foi um prazer inenarrável. Bom. E eu espero vocês no Descobre a Mochila muito em breve. Com certeza. Olha o convite ao vivo. Registrado. Tá registrado. Então é isso. Temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.